Olá, estamos de volta com Sala de Entrevistas de hoje com um tema muito importante. A gente está falando sobre o fim da escala 6x1 e o meu convidado está tirando todas as dúvidas. Ele sabe muito sobre o assunto porque ele é advogado, trabalhista e previdenciário, é o Dr. Charles Almeida. Seja bem-vindo novamente, é um prazer te receber aqui. Obrigado, estamos aí, vamos esclarecer todas as dúvidas aí da população. Então, a gente estava aqui numa discussão durante o intervalo falando sobre como que vai funcionar essa adequação dos empregadores. E a gente sabe que hoje em dia tem bastante MEIs, né? As pessoas estão indo para o empreendedorismo, as pessoas estão virando autônomas. Essa questão da tramitação da escala 6x1, né, que vai mudar para 5x2, abre brecha para pejotização? Olha, pode abrir sim, tá? Porque junto com o fim da escala 6x1, está tramitando também aquela escala flexibilizada, né? Flexível. E uma das críticas dessa escala flexível é que pode gerar aí bastante pejotização da pessoa. Escolhe os meus horários e tal. A pessoa, então vamos trabalhar então como autônoma aí, faz um MEI, abre um CNPJ e a gente, né, contrata dessa forma. E aí acaba gerando esse impasse da pejotização, que é também outro assunto que está em tramitação, né? Então, se o empregador chegar com a proposta para o trabalhador, olha, a gente vai fazer uma adequação, a PEC foi aprovada e a gente pretende contratar você como MEI. Isso pode acontecer? Como fazer essa transição de forma legal? Então, a PEC, ela não dá essa autorização, né? Vamos dizer assim. Mas a empresa pode querer dar esse jeitinho, né? Não, vamos aqui essa escala aqui não vai ficar bom para nós, vamos fazer um CNPJ e aí a gente continua assim em forma de prestação de serviço. Isso, para o trabalhador, ele vai perder, né, muitas garantias, né? Seguro-desemprego, as contribuições que vai ter que ser feita por ele mesmo. Então, assim, se o empregador, justificando na criação, né, do fim da escala 6x1, a criação da 5x2, querer levar para pejotização, isso é um ponto de alerta para o empregado. Então, ele deve ficar, poxa, essa questão da pejotização tá certo? Isso já está bem definido na justiça? E hoje nós sabemos que ainda não. Pois é, e é complicado porque as pessoas acabam aceitando propostas de boca, mas sem estarem amparadas pela lei, né? Pois é, e essa questão da pejotização, ela não está bem definida, né? É uma opção, entre aspas, que não garante muita coisa para o empregado, né? Então, tem que ficar atento a isso. Muitas empresas fazem esse tipo de jogo de cintura, querendo dar aquele jeitinho brasileiro, mas isso é prejudicial para o funcionário, né? Se ele aceitar esse modelo de ser recontratado, digamos assim, como autônomo, em que prazo isso pode acontecer? É viável? Ele tem que receber as verbas? Como funciona? Caso a empresa opte por, né, fazer uma readequação do seu quadro ali, e esse funcionário não for mais ter as características de um empregado, né, se realmente ela mudou, foi falando, me readequei, agora já não preciso mais de um funcionário todos os dias e preciso agora de um terceirizado. Se ela quiser que esse mesmo empregado seja terceirizado, ela vai ter que fazer a demissão, pagar todas as verbas normalmente desse funcionário e só vai poder contratar essa pessoa como PJ depois de 18 meses, né? São 18 meses, 1 ano e meio depois, só que ela pode recontratar essa pessoa, como é a chamada quarentena, né? Que a lei exige que seja feita. E é bem importante prestar atenção, acredito, nessa contratação, porque tem algumas características dentro dessa contratação que podem caracterizar como CLT, mesmo você tendo um contrato PJ, né? Exatamente, é a famosa, né? A famosa pejotização ali, que daí, se a pessoa tá como um CNPJ, como um autônomo, mas na verdade ela faz tudo que um funcionário faz, aí a justiça ainda está, né? Na verdade, assim, atualmente, no momento que a gente faz esse vídeo, essa entrevista,
essa discussão está em suspensão. Tá suspenso, o STF, né, ele suspendeu em todo o Brasil para analisar essa contratação vale ou é só um funcionário disfarçado e não vale nada, entendeu? Então, tá lá em discussão do STF, tá suspenso ali, né? Então, a princípio preenchendo os requisitos de um funcionário CLT, né? Cancela-se o CNPJ e vai com o CLT, tendo que pagar todas as verbas normalmente. Essa questão também, quando a pessoa se torna PJ, não tem contabilização das horas, como é no CLT, né? Sim, quando a pessoa se torna uma PJ, ela é um serviço autônomo, ele vai pelo serviço, né? Vai pelo contrato, né? Um contratinho entre as partes ali. E aí não tem todas essas garantias, né? Seguro-desemprego, FGTS. Então, por isso que é bem complicado. Acaba tirando muitos direitos ali do empregado, né? Sim. E a gente fala do fim da escala 6x1 pensando que vai haver mais contratações. Mas podem haver demissões também nesse cenário? O empregador, ele pode demitir trabalhadores? Sim, os estudos mostram duas nuances, né? Com o fim da escala 6x1 automaticamente a 5x2, mais funcionários vão estar ali trabalhando menos, né? E vão precisar contratar mais gente. Porém, em outro cenário, a empresa que não tiver ali mais serviço entrando, em vez de contratar mais funcionários, ela vai falar, bom, já que eu vou ter que trabalhar um pouco menos, vamos colocar um pé no freio, então vamos fazer alguns cortes aqui, né? Corte de gastos, para ela se readequar com seus funcionários e cortar alguns gastos. Ela pode sim fazer uma demissão, né? Entendi. Então, a gente tem que pensar nas duas possibilidades, porque tem empresas e empresas, né? São modelos diferentes. Exatamente. Tem empresas que têm ali uma demanda maior, né? Tem empresas que são sazonais, então, dependendo da situação, a empresa pode até mesmo resolver essa escala 5x2 cortando funcionários, né? Fazendo demissão ali e trabalhando com aquilo que ele tem, reduzindo a sua carga, né, de horário. Então, é possível sim ter demissões. Infelizmente. E quanto ao trabalhador, se ele quiser agora, antes da PEC ser aprovada, exigir as 2 folgas semanais, tem como? Não, por enquanto ainda não, pessoal. Tá tudo ainda sendo tramitado no Congresso, né? Foi aprovado na Câmara, foi agora para o Senado, mas ainda não foi aprovado. Estão querendo ver algum andamento esse ano, mas nada garantido, né? Que vai ser analisado esse ano. E ainda tendo alguma alteração no Senado, vai voltar para a Câmara, então ainda muito distante ainda. Entendi. E para a gente finalizar, eu queria pedir, Charles, para você dar um conselho, tanto para os empregados, né, os empregadores, como também para os trabalhadores, né? O que é necessário avaliar agora, pensar durante essa discussão do que eles estão falando. Eu acredito que também é importante ver com o seu próprio sindicato também, como que funciona o teu regime de trabalho, né? Sim, nesse momento é importante acompanhar ali as notícias, os projetos de leis que forem aprovados e promulgados, né? Só vale após a promulgação. Então, que você possa acompanhar com profissionais, tirar informações corretas, né? E se atentar ali aos detalhes. Essa mudança, quando ela for aprovada, ela vai ser de forma gradativa, tá? Então, vão ser ali 1 ano, 1 ano e meio. Então, esses detalhes tem que prestar bastante atenção. Tanto a empresa, né, como o funcionário tem que estar bem acompanhado ali de um profissional que entende da lei, né, de preferência um advogado, que vai ali dar o norte para a pessoa de como ela vai fazer para se adequar. Né? E com a aprovação, o que os trabalhadores precisam ficar de olho para poder verificar durante os pagamentos e também no formato de trabalho? Com a aprovação, o ponto X, o ponto mais importante que o trabalhador precisa se atentar é a questão das horas extras, né?
porque é o X da questão, é onde vai mudar mesmo, é a questão de horas trabalhadas, né? Então, vai ter ali o descanso, até se adequar, às vezes, a empresa vai precisar que o funcionário faça mais horas extras, entendeu? Então, como vai ser gradativa, hoje, 44 horas semanais, não tem nenhuma hora extra. 44 horas semanais está cumprido. A partir do momento que começar a mudança, vai diminuir já para 42. Então, 44 horas já serão com 2 extras, né? E ao final da mudança, 40 horas. Então, se a pessoa está trabalhando 44 horas, já tem 4 horas extras ali, né? Então, essas mudanças tem que ficar atento ali de horas trabalhadas, e qual dia, qual período, qual mês, qual ano eu trabalhei essas horas aqui para ver se é extra ou não. Precisa ser transparente com o trabalhador, né? Sim, aí vai precisar ali ser transparente, ter um acompanhamento de um profissional muito importante, né? Fazer ali a conferência. Importante lembrar que muitos profissionais, colegas advogados, fazem ali uma consulta com a pessoa e não cobram, né? Não, Sim. eu te dou aqui uma informação. Então, não precisa ter medo, receio de ir em algum escritório de advocacia, procurar uma orientação, porque a pessoa vai ali te orientar, né? Então, sempre ter esse acompanhamento é importante. E é importante frisar, né, que não pode ter redução de salário, a empresa precisa depositar todos os direitos todos os meses, às vezes as pessoas só vão descobrir quando são demitidas que o FGTS não foi depositado, e aí isso traz dor de cabeça no final, né? Sim, é importante trazer essas situações de que tem que fazer essa conferência, FGTS e horas extras. A questão das horas extras, de não serem pagas, igual você disse, isso é muito grave, né? É o salário da pessoa. É um salário que não está sendo pago. Ah, mas é pouca, mas não importa. É Sim. parte do salário da pessoa que não está sendo pago. Isso é uma falta muito grave. Então, realmente, é importante ficar atento nesse período. E nos casos que as pessoas têm banco de horas, essa compensação, como provar que foram compensadas essas horas, ou que não estão sendo compensadas, o trabalhador pode procurar ajuda nesses casos, porque vai ter que ter uma adequação e muitas empresas ainda optam pelo banco de horas, né? Sim, a empresa vai ter que se adequar, tem a questão do banco de horas, né? E o funcionário ele tem que, da maior forma possível, fazer provas do seu né, trabalho ali, do seu horário de trabalho. Então, anotações, tem ali os pontos que saem os seus comprovantes, né? Guardar os seus comprovantes ali de bater o ponto, sempre ali ter ali os seus colegas de trabalho que podem provar, né? Hoje em dia, em processos trabalhistas também, nós provamos ali a permanência, a ida da pessoa no local de trabalho, até pela geolocalização do celular, né? Que fica ali a movimentação, para onde ele foi, que horas que ele saiu, e para provar ali o tanto de horas que essa pessoa está à disposição da empresa. Isso é importante. Se não houve a compensação dessas horas, o trabalhador ele pode procurar ajuda também. Sim, aí tem que ou compensar ou receber essas horas, né, em dinheiro mesmo. Não pode ficar sem essa contraprestação, vamos dizer assim, né? Tem que ter. Então, gente, aí tiramos todas as dúvidas sobre isso e também quem tiver mais dúvidas sobre o assunto pode entrar em contato, entrar pelas redes sociais para receber mais informações, né, Charles? Isso mesmo, a gente está disponível para quem quiser esclarecimentos, né? Tirar dúvidas e nunca vá sozinho, porque a empresa nunca está sozinha. Ela sempre tem um advogado, um especialista por trás orientando ela. Então você também, como um empregado, né, tem ali um profissional que vai te orientar também, porque senão fica desigual essa disputa aí. Com certeza. E quem quiser te procurar, qual que é o Instagram? O Instagram é @advcharlesalmeida. Então, quem quiser entrar, gente, é @advcharlesalmeida. Isso. Entra lá em contato, tira suas dúvidas a respeito disso. A gente sabe que muitas pessoas têm até medo de procurar um advogado porque já pensam nos custos, mas é importante estar amparado, né? Isso mesmo, não precisa estar sozinho, não. Hoje em dia tem bastante informação disponível e muitos advogados aí estão disponíveis para ajudar a dar informação, né, para a pessoa ali de forma pro bono ali, só, né, prestar informação sem cobrar nada mesmo, é uma questão social, né?
Gente, nos dias de hoje, conhecimento, né, sempre foi poder, na verdade. Obrigada, Charles, pela entrevista, obrigada por todas as informações e por ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa gostou bastante e vai precisar de todo esse conteúdo, né? Sim, eu agradeço, tá? Agradeço o convite e me coloco também à disposição, poder estar contribuindo aí com a população. E pode vir mais vezes, a casa está sempre aberta. Então tá. E para você que acompanhou a gente, esteve aqui no canal, muito obrigada. Você é meu convidado especial. É um prazer ter você aqui e eu te espero no próximo programa, hein? Nós voltamos em breve com mais entrevistas para você. Até mais.